E aí galera, aqui é o Barba, eu gostaria de convidá-los para assistir um breve vídeo comigo e depois fazer uma pequena reflexão. Bora lá. Jesus estivesse aqui no Brasil, fosse brasileiro hoje, ele seria de esquerda ou de direita? Ele seria de direita. Jesus seria de direita. Seria de direita. Ele seria capitalista, é isso? Não, ele seria. Ele agia no amor. Porque mesmo tem pessoas, mesmo sendo de direita, que tem um pensamento esquerdista. Diz que é direita, mas o seu pensamento é esquerdista. Não, eu que sou direita, mas não tenho amor ao seu próximo. Galera, então, o que acharam do vídeo? Depois comenta aí nos comentários, beleza? Depois a gente pode fazer um vídeo comentando comentários. Enfim, bora lá para reflexão. Galera, fato é que a maioria das pessoas que vivem em uma determinada sociedade raramente lhe é permitido tempo suficiente para refletir sobre essa determinada sociedade. Quem nasce em Roma geralmente quer viver e ter sucesso e ser reconhecido pelos critérios de Roma. Poucas pessoas vão ter tempo para refletir e pensar sobre o sistema romano e, quem sabe, pensar e refletir como seria um sistema melhor. Ou seja, a maioria da população está trabalhando, a maioria da população tem seus problemas familiares, a maioria da população tem muita coisa para resolver e para pensar, está presa dentro do metrô lotado, do ônibus lotado, então tem muito pouco tempo para refletir e tentar entender o que é esquerda, o que é direita. É muito mais fácil aceitar certas fórmulas, memes e coisas mais simples, né? A simplificação grosseira do discurso do inimigo, né, por exemplo, muito utilizada pela extrema-direita, do que, de fato, ter tempo para fazer uma reflexão, estudar, ler, procurar e compreender de fato o que significa esses termos, como eles funcionam ao longo da história e como eles estão funcionando hoje, por exemplo, né. Por exemplo, ao longo da história, os termos esquerda e direita, eles vão sempre se alterando conforme o momento histórico, né. Quem era de esquerda no passado, hoje é de direita. Como é que a gente consegue explicar de uma forma simples para que todo mundo entenda de forma fácil, o que significa esses termos, ou pelo menos em essência o que que eles são, para conseguir identificar melhor na hora de fazer as escolhas, né, com o que tem a ver de fato com a defesa do seu próprio local dentro da sociedade, né. Enfim, simplificando muito, quem sentava à direita do rei era quem era a favor do sistema vigente, são os conservadores. Conservador quer conservar algo. Portanto, quem estava à direita do rei eram os amigos do rei, eram aqueles que queriam que continuasse a monarquia. Aqueles que estavam à esquerda do rei eram os progressistas, eram aqueles que queriam uma alteração no sistema vigente, queriam reformas, queriam mudar o sistema vigente. Por que que eu disse que isso se altera no tempo? Porque nessa época de Revolução Francesa, os liberais, que hoje são conservadores, eram na época as pessoas consideradas de esquerda, porque elas estavam ali lutando por uma mudança no sistema. E geralmente a direita e a esquerda, ela se divide, né, é importante explicar por que que eles se tornaram conservadores, porque eles conseguiram fazer revoluções, implantar o sistema capitalista, e a partir de implantar o sistema capitalista, que nasce numa região da Europa, mas aí se expande com base no colonialismo, né, o colonialismo que leva para o restante do mundo o sistema capitalista, o próprio sistema capitalista dentro da Europa só foi implementado diante das leis dos cercamentos e etc, mas isso não vem ao caso. O importante aqui é, quem senta à direita do rei é o conservador que quer conservar a monarquia, ou seja, quer conservar o sistema de lei, o sistema vigente. Quem senta à esquerda quer progredir, quer alterar o sistema vigente. Essa é a essência das duas coisas. Para além disso, tem os extremos. Então tem a extrema direita. A extrema direita geralmente se divide em duas. Geralmente se divide entre os reacionários, ou seja, não basta para eles conservar o sistema vigente. Não, eles querem retroceder a um passado que eles idealizam de forma chauvinista. Então eles idealizam um passado. Em e querem voltar para ele. Em cada sociedade isso muda. No Brasil, geralmente, tem o pessoal que é saudosista da ditadura militar, então eles querem trazer de volta a ditadura militar e o tempo da ditadura militar,
E tem aqueles que, por incrível que pareça, são monarquistas, que querem voltar para a época onde tinha rei e etc. Então essa é a extrema direita. A primeira parte da extrema direita, que são os reacionários. A segunda parte da extrema direita são aqueles que querem levar o sistema vigente à sua versão mais agressiva e violenta, que são, por exemplo, os anarcocapitalistas, que querem uma espécie de, muita gente argumenta que na verdade eles são reacionários, que o raciocínio deles sempre termina numa espécie de neofeudalismo, mas na prática o que o neoliberal e o anarcocapitalista querem é elevar o sistema vigente a sua forma mais agressiva possível. Então essa é a outra fatia da extrema direita, não basta só conservar. Tem aqueles que querem voltar para um passado, tem aqueles que querem levar para uma versão mais agressiva possível do sistema vigente, através mantendo todas as diretrizes essenciais do sistema. Já à esquerda são aqueles que querem alterar o sistema, onde estão os progressistas. Tem aqueles que querem alterar através de reformas gradativas, tem aqueles que querem apenas humanizar o sistema vigente, né, que a maioria das pessoas consideram de centro ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, tem aqueles que querem fazer reformas para gradativamente alterando o sistema, e tem aqueles que querem uma revolução, que é a esquerda radical. Por que radical? Porque eles propõem uma revolução, revolução para cortar já na raiz do sistema e trocar para um sistema novo. Aí varia, tem os anarquistas, tem os comunistas, e eles defendem formas de sistema diferente, mas formas que eles pensam que vão superar o capitalismo para um sistema mais inteligente, mais racional. Essa é que é a ideia, né. Então, quando for votar, você tem que pensar: o sistema vigente, ele favorece a classe social da qual eu faço parte? Se sim, você vota em conservadores. Então, por exemplo, se você é rico, se você é um burguês, se você tem muito dinheiro, você vota naqueles que vão defender o interesse da manutenção do sistema que garante isso. Então você vota em personagens de direita. Se você quer alterar o sistema, por exemplo, você quer menos desigualdade, você quer um sistema onde o rico, aquele que o mais rico dentro da empresa, o cargo mais alto da empresa, não seja tão distante do cargo mais baixo. Você não aceita que exista tanta desigualdade. Então isso é necessário reformas que visem fazer isso acontecer. Então, se você é da classe trabalhadora, teoricamente você teria que votar em pessoas de esquerda. O problema é que a maioria das pessoas, como eu disse no início, e o vídeo que eu botei era para ilustrar isso, a maioria das pessoas não tem tempo para refletir e pensar sobre esse assunto. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Tentei fazer um vídeo curto, uma explicação bem sintética, bem simplificada, para que ficasse fácil para todo mundo entender. Quem é de direita é conservador, quer conservar a forma da coisa que existe hoje. Quem é de extrema direita quer voltar para um passado que ele idealiza ou elevar o sistema vigente para sua versão mais agressiva possível. Quem é de esquerda quer alterar o sistema vigente. Aí vai indo gradativamente, daqueles que querem apenas algumas reformas humanizantes, aqueles que querem reformas para elevar o sistema a um novo sistema no futuro que seja superior, ou mais eficiente, mais racional que o sistema vigente, e tem aqueles que querem uma revolução. Basicamente é assim que se divide o espectro político. Eu, como sou um trabalhador e um dono de um pequeno negócio da periferia de São Paulo, o interesse da minha classe, da classe da qual eu faço parte, que é a classe trabalhadora, é votar em candidatos que sejam de centro-esquerda ou de esquerda, né. De esquerda radical quase não tem candidato e não tem nenhum eleito. A esquerda radical em questão de eleição, uma porque parte deles não gostam de participar e outra porque realmente eles não têm dinheiro, não têm estrutura para disputar a eleição e etcétera, também nem é o grande objetivo deles, né. Mas assim, como eu sou um trabalhador e dono de um pequeno negócio, toda a minha sorte, né, está com a classe trabalhadora. Se o presidente da república aumenta o salário mínimo, melhora muito a minha vida. Se há investimento no SUS, melhora a minha vida. Se o transporte público melhora, melhora a minha vida. Agora, se privatiza a Sabesp para dar lucro para meia dúzia de empresários e aumenta o preço e diminui a qualidade, é quando você privatiza um sistema que é monopólio natural, só tem duas formas de aumentar o lucro: ou é cortando investimento em pessoal, etc., ou aumentando a taxa.
Então, não dá para eu votar num cara de extrema direita, porque a extrema direita é quem privatiza a água. Por quê? Porque o liberal comum, o liberal clássico, ele entendia que algumas coisas o Estado tinha que fazer. Educação, saúde, saneamento básico, as coisas básicas principais que não tem como uma empresa privada fazer, porque ela visa lucro, então teria que ter estruturas que não visam lucro para garantir dentro da sociedade. Esse é o liberal clássico. O neoliberal não, ele já quer privatizar a água, a educação, a saúde, todos os campos onde o capital ainda não engoliu e privatizou, ele é a favor. Então, se quando você vê alguém falando privatiza, privatiza, privatiza tudo, ele é de extrema direita. Qual extrema direita? A extrema direita que quer elevar o sistema vigente à sua forma mais agressiva possível. Enfim, essa é a minha forma de enxergar o mundo. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né, a esclarecer para todo mundo como pelo menos enxergam, né, porque é importante, porque hoje em dia você vai conversar com alguém e você diz que uma coisa é esquerda e a pessoa acha que esquerda é uma coisa completamente diferente dos valores que você coloca naquela palavra, né, do sentido, do conteúdo que você coloca naquilo. Então fica impossível um diálogo, fica uma coisa totalmente desconexa. Então, pelo menos, né, se não concordarem com a minha posição, com a minha visão, pelo menos quando ouvirem eu falando os termos, saberão do que eu estou me referindo, né. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, dei uma enroladinha agora no final, se inscreva, curte e comenta se você achar que eu devo fazer mais vídeos refletindo sobre temas de interesse. É nóis, galera.